Agora mesmo, provavelmente você está olhando o celular a cada 3 minutos, esperando que ela tenha te escrito. Você está revendo cada conversa, analisando cada palavra e tentando descobrir exatamente em que momento tudo deu errado. Você está pensando em enviar aquela mensagem enorme, explicando o quanto a ama, como você vai mudar e como as coisas serão diferentes. Pare. Solte o telefone porque tudo o que você está prestes a fazer vai afastá-la ainda mais. E eu vou te explicar exatamente por que ela foi embora e o que você tem que fazer a respeito. Mas aqui está o detalhe: 90% de vocês vão ignorar o que eu digo e destruir qualquer possibilidade de ela voltar. Os outros 10% se tornarão homens que as mulheres nunca mais vão querer deixar. Ouça, o padrão é sempre o mesmo, sempre. No começo, ela olhava para você como se você fosse um presente de Deus para a terra. Lembre-se daqueles olhos, daquela faísca. Ela te escrevia primeiro, fazia planos e fazia qualquer coisa para passar tempo com você. Você era a droga dela, a fonte de dopamina dela, o tudo dela. Mas isto é o que ninguém te conta. Esse sentimento tem data de validade. Não por sua causa, nem por causa dela, mas porque é assim que a biologia humana funciona. Veja bem, no começo de cada relacionamento, o cérebro dela é inundado de dopamina. É como estar drogado com a melhor droga já criada. Cada mensagem sua é uma dose. Cada carícia é êxtase. Cada momento juntos é magia. Mas como acontece com qualquer droga, cria-se tolerância. O que dava um barato depois de um mês precisa ser dobrado depois de 6 meses. Depois de um ano, esse mesmo comportamento mal é notado. Depois de 2 anos, pode até incomodá-la. Esta é a razão pela qual 70% dos relacionamentos fracassam. Por isso as taxas de divórcio estão nas alturas. Por isso sua namorada, que antes não conseguia tirar as mãos de cima de você, agora não suporta nem te ver. Não é pessoal, é bioquímica. Mas você levou para o lado pessoal, não foi? Pensou que se a amasse com mais força, se esforçasse mais, fizesse mais ou comprasse mais, aquele sentimento voltaria. Deixe-me dizer o que aconteceu na realidade. Há cerca de 6 meses, talvez mais, ela começou a se sentir diferente. A empolgação tinha ido embora. As borboletas morreram. Sua presença tornou-se rotina em vez de recompensa. Mas ela não sabia como articular isso. Então começou a criar problemas. Você não me dá atenção suficiente. Você mudou. Nós nunca mais fazemos nada divertido. Você deixa as meias no chão. Esses não eram os problemas reais. Eram o cérebro dela tentando racionalizar porque ela não sente mais o mesmo. Ela precisa de uma razão lógica para meio a mudança emocional. Então ela fabrica problemas, busca brigas e cria drama. Tudo de forma inconsciente tentando gerar esses sentimentos de novo. Mas você tentou resolver cada problema. Deu mais atenção, planejou encontros, recolheu suas meias e nada mudou porque o problema nunca foram as meias. Aqui está uma verdade que vai doer. No momento em que ela disse que precisa de espaço, que precisa pensar ou que não tem certeza dos seus sentimentos, já acabou. Quando ela diz que precisa pensar, ela já pensou, já decidiu, ela só está tentando te dar um fora gentil. As mulheres não percebem de repente que estão infelizes. Elas estão infelizes há meses, às vezes anos, preparando seus argumentos e sua saída. Mas aqui está o interessante. Ela não vai embora imediatamente. Ela arrasta isso por semanas, às vezes meses, para se esclarecer. Por quê? Porque, embora não te ame de forma romântica, ela não está pronta para perder a segurança que você proporciona, a atenção, a validação e a rede de segurança. Ela quer ter certeza de que ficará bem sem você antes de te soltar completamente. Basicamente, você está financiando sua própria substituição. Agora, o que a maioria dos homens faz nesta situação? Tudo errado. Imploram, negociam, prometem mudar, escrevem mensagens enormes sobre seus sentimentos. Tentam usar a lógica para voltar ao coração dela. Mas estamos juntos há 3 anos. Mas temos tantas memórias boas. Mas eu te amo. Como se algo disso importasse quando os químicos não são mais disparados. Sabe o que você está fazendo na realidade?
está confirmando a decisão dela de ir embora. Cada mensagem desesperada, cada súplica emocional, cada tentativa de convencê-la, você está demonstrando a ela exatamente por que ela está certa em partir. Porque quem quer estar com alguém tão desesperado que abandona todo o autorrespeito? Quem quer um homem que a trata como se ela fosse a única mulher na Terra? Ninguém. Esse é o quem. Quando eu era mais jovem, houve uma garota que começou a se distanciar. Quanto mais ela se afastava, mais eu pressionava. Flores, cartas, aparecer no trabalho dela, todo o espetáculo patético. Sabe o que aconteceu? Ela acabou com alguém que mal reconhecia a existência dela. Enquanto eu escrevia poesia sobre os olhos dela, ele esquecia de responder às mensagens dela. Adivinha em quem ela não conseguia parar de pensar? Aqui está a verdade biológica. As mulheres se sentem atraídas por homens pelos quais têm que trabalhar, não por homens que as adoram. Quando você a coloca em um pedestal, você a obriga a olhar para você de cima. Quando você persegue, ela corre. Quando você implora, ela sente nojo. Não é consciente. Ela não escolhe se sentir assim. São milhões de anos de evolução. Então, o que realmente funciona? O oposto de tudo o que seus instintos te dizem. Quando ela disser que precisa de espaço, dê a ela o universo. Quando disser que não tem certeza dos sentimentos, diga "eu entendo" e desapareça. Quando ela esperar que você lute pelo relacionamento, deixe-a ir sem dizer uma palavra. Isso não é fazer joguinhos. Isso é entender a psicologia. A dopamina que falta para ela só volta através da incerteza, da distância e da perda. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo e sempre lá, você não vale nada. Quando você desaparece, quando ela não sabe o que você está fazendo, quando você poderia ter ido embora para sempre, de repente o cérebro dela começa a disparar de novo. Não porque ela te ama, mas porque o cérebro dela odeia assuntos inacabados. Mas aqui está o truque. Isso só funciona se você realmente a deixar ir. Se você estiver em casa esperando que ela te escreva, verificando o Instagram dela e esperando que ela volte, ela consegue sentir isso. As mulheres têm uma capacidade sobrenatural de detectar o desespero, mesmo através do silêncio. Sua ausência tem que ser real. Sua indiferença tem que ser genuína. Você não pode fingir isso. Veja bem, o processo de luto das mulheres é diferente do que os homens pensam. No primeiro mês depois de te deixar, ela se sente aliviada, livre e animada com as possibilidades. Ela está recebendo a atenção de novos homens, saindo com amigas e vivendo sua melhor vida. Sua ausência não é notada porque ela queria que você fosse embora. Ela está postando fotos embaladas com amigas, parecendo mais feliz do que nunca. E ela está feliz com a novidade, a liberdade e a validação de novas fontes. O mês 2 e 3 continuam sendo bons. Talvez algum pensamento ocasional sobre você, mas são descartados rápido. Ela se convenceu de que tomou a decisão certa. Seus amigos em comum perguntam por você e ela diz que nunca esteve tão feliz, e ela acredita nisso. A dopamina da novidade e da liberdade continua fluindo. Mês 4, 5 e 6. Aqui é onde a coisa fica interessante. A novidade se desgasta. Os caras novos não são tão legais quanto pareciam. Os amigos ficam chatos. As festas parecem vazias. E em uma terça-feira qualquer à noite, sozinha na cama, mexendo no celular, ela pensa em você por apenas um segundo. Mas esse segundo se transforma em um minuto. Esse minuto se transforma em uma hora. Essa hora se transforma em uma noite sem dormir. Ela olhará suas redes sociais. Só por curiosidade, ela diz a si mesma. Se você esteve postando o quão triste está, ou o quanto sente falta dela, ela se sentirá validada e seguirá em frente. Mas se você esteve em silêncio, ou pior ainda, parece estar maravilhosamente bem, é aí que começam os verdadeiros jogos mentais. Por que ele não está lutando por mim? Eu não signifiquei nada para ele. Ele está com outra pessoa. Isso cria o que os psicólogos chamam de loop aberto no cérebro dela. Um assunto inacabado. E o cérebro humano odeia loops abertos mais do que qualquer coisa. É por isso que você não consegue parar de pensar em uma música quando não se lembra da letra. É por isso que os finais de suspense funcionam. É por isso que ela acabará entrando em contato com você. Mas isto é o que a maioria dos homens não entende. Quando ela entra em contato com você, não é porque ela te ama. É porque ela precisa fechar o loop.
Ela precisa saber que poderia ter você de volta se quisesse. Ela precisa confirmar que você continua sendo uma opção. E se você responder imediatamente, com entusiasmo e desespero, o loop se fecha. Ela obteve o que precisava e desaparecerá novamente. Ouça, deixe-me falar sobre a coisa mais patética. Os caras que se tornam investigadores particulares do seu próprio término. Analisam as playlists dela no Spotify. Ela está ouvindo músicas tristes. Deve estar sentindo minha falta. Olham quem viu os stories deles no Instagram. Ela viu. Ela ainda se importa comigo. Interpretam cada postagem nas redes sociais como se fosse o código da Vinci. Irmão, ela não está te enviando mensagens secretas através do Instagram dela. Ela está vivendo a vida dela. Você é o único obcecado. Sabe o que é pior? Usar os amigos em comum como espiões. O que ela disse de mim? Ela está saindo com alguém? Ela parece feliz? Em primeiro lugar, seus amigos estão contando para ela tudo o que você pergunta. Em segundo lugar, mesmo que ela esteja deprimida, que diferença faz? A miséria dela não equivale a querer voltar com você. Significa apenas que a nova vida dela não está funcionando como planejado. Você não é mais a solução para os problemas dela. Você é apenas um lembrete do que não funcionou. A fantasia que você tem na cabeça onde ela percebe o erro, volta chorando e pede desculpas por tudo. Não vai acontecer. Mesmo que ela volte, não será assim. Será uma abordagem casual. Ei, como você tem passado? Não cometi o maior erro da minha vida. Ela nunca vai te dar essa satisfação porque isso significaria admitir que ela estava errada. E ninguém quer estar errado, especialmente ao terminar um relacionamento. Esse é o ponto. Seu relacionamento não terminou quando ela foi embora. Terminou meses antes, quando ela se desconectou emocionalmente. Enquanto você planejava o futuro juntos, ela planejava a saída dela. Enquanto você dizia "eu te amo", ela dizia por hábito, não por sentimento. O relacionamento pelo qual você está sofrendo está morto há tanto tempo que já se decompôs. Você está apaixonado por um fantasma. Pense nisso. Lembra quando ela ficava empolgada com os planos de fim de semana com você? Quando ela se iluminava quando você entrava na sala? Quando foi que isso parou? Há 3 meses? 6? Um ano? Foi aí que seu relacionamento terminou na realidade. Todo o resto desde então tem sido inércia, hábito e medo da mudança. Ela ficou não porque quisesse, mas porque ir embora é difícil. Até que deixou de ser. Até que ficar se tornou mais difícil do que ir embora. E aqui está a chave. Enquanto você está aqui destruído, pensando que seu mundo acabou, ela está aliviada. A parte mais difícil para ela já passou. A decisão, a conversa, o ir embora de verdade. Essa foi a montanha que ela teve que escalar. Agora ela está do outro lado respirando aliviada, enquanto você mal começa sua escalada. Ela está 6 meses à sua frente emocionalmente, porque começou a viver o luto do relacionamento enquanto ainda estava nele. Escute, há algo que você precisa entender sobre a diferença entre uma pausa e ignorar de verdade. Muitos de vocês pensam que estão ignorando-a, quando na verdade estão apenas fazendo uma pausa. Vocês não escrevem primeiro, mas veem os stories dela. Não ligam, mas curtem as postagens dela. Não a procuram, mas perguntam aos amigos por ela. Isso não é ignorar, isso é rondar, e ela sabe disso. Ignorar de verdade significa que ela deixa de existir no seu mundo. O aniversário dela passa sem uma palavra. Ela te escreve e não recebe nada de volta. Ela liga e você nem sequer rejeita a chamada. Simplesmente deixa tocar. Ela aparece na sua casa e você não está porque tem uma vida. Isso é ignorar. E é a única coisa que cria as condições psicológicas para que a atração potencial retorne. Mas aqui está a dura realidade. Mesmo ignorar perfeitamente pode não funcionar. Se ela encontrou alguém novo, se está genuinamente feliz, ou se seguiu em frente completamente, sua ausência não importará. E é por isso que você não pode fazer isso como uma estratégia para recuperá-la. Você tem que fazer isso como uma estratégia para recuperar a si mesmo. Porque a versão de você que precisa dela é a versão que a repeliu em primeiro lugar. Sabe o que separa os homens que se recuperam dos que ficam afundados? Os afundados tratam a ruptura como um fim. Os que se recuperam a tratam como um começo. Os afundados perguntam:
Como eu a recupero? Os que se recuperam perguntam: como eu me torno alguém que nenhuma mulher gostaria de deixar? Pense na psicologia da nostalgia por um momento. Ela vai se lembrar de você. Isso é garantido. Mas qual versão de você ela lembrará? O cara autoconfiante que conheceu no início ou o cara carente que deixou no final? A lembrança que perdura costuma ser a última impressão. Agora mesmo, a última impressão dela é provavelmente você implorando, suplicando e tentando convencê-la a ficar. Essa é a imagem gravada no cérebro dela. Mas se você desaparecer agora, se sumir sem dizer mais uma palavra, essa última impressão muda. Agora é mistério. Agora é: para onde ele foi? Agora é: por que ele não lutou por mim? Agora é incerteza. E a incerteza é a base da atração. Não o amor. O amor requer certeza. Mas a atração prospera ao não saber. Aqui está algo de que ninguém fala. O relacionamento de rebote que ela provavelmente terá. Ela encontrará algum cara que seja tudo o que você não é. Se você era estável, ela buscará o caos. Se você era emocional, ela buscará alguém frio. Se você estava disponível, ela buscará alguém distante. Ela não busca algo melhor, busca algo diferente. E o diferente parecerá melhor durante cerca de 3 meses, até que ela perceba que diferente não significa bom. É aí que começam as comparações. É aí que ela lembra das coisas boas em você que dava como certas. Sua estabilidade se torna confiabilidade. Sua emoção se torna paixão. Sua disponibilidade se torna dedicação. Mas isso só acontece se você não estiver lá para lembrá-la de por que ela foi embora. Sua presença impede a nostalgia. Sua ausência a cria. Quer saber a pior coisa que você pode fazer agora? Tentar ser amigo. Vamos continuar sendo amigos? É ou a forma dela de te manter como uma opção de reserva ou sua tentativa desesperada de continuar na vida dela? De qualquer forma, é patético. Você não pode ser amigo de alguém por quem está apaixonado. Você vai se torturar vendo como ela segue em frente, enquanto finge que está tudo bem para você. Você será o apoio emocional dela enquanto ela sai com outros caras. Você será aquele para quem ela vai reclamar do novo namorado. É isso que você quer? Será amiga com pênis dela? Não. Você quer ser o amante dela ou nada. Não há meio termo. Não existe amizade depois do amor. Existe seguir em frente ou existe sofrimento. Escolha um. E se você escolher o sofrimento, tentando ser amigos, não reclame quando ela te ligar chorando, porque o novo cara com quem ela está transando não responde às mensagens dela. Você se voluntariou para essa dor. Esta é a razão pela qual o jogo de ignorar é tão poderoso, mas tão mal compreendido. Não se trata de manipulação. Trata-se de quebrar o padrão que matou a atração em primeiro lugar. Quando vocês estavam juntos, você era previsível, disponível, seguro e chato. Ao desaparecer, você se torna imprevisível, indisponível, perigoso e emocionante. Mas apenas se for genuíno. Apenas se você tiver ido embora de verdade, não fingindo que foi enquanto espreita o Instagram dela. Quer saber a verdade que ninguém vai te dizer? Ela te fez um favor ao ir embora. Uma mulher que pode deixar de te amar não é uma mulher com quem vale a pena construir uma vida. Uma mulher cujos sentimentos dependem inteiramente de substâncias químicas cerebrais. Não serve para ser sua esposa. Ela te mostrou quem ela é. Alguém que abandona quando os sentimentos desaparecem. Por que você iria querer isso de volta? Mas ela é diferente. Nosso amor era especial. Tínhamos algo único. Não, vocês não tinham. Vocês tinham o mesmo coquetel químico que todo casal tem no começo. Você não é especial. Ela não é especial. O relacionamento de vocês não era especial. Era típico, previsível e comum. E foi exatamente por isso que terminou da mesma forma que milhões de outros. A solução não é recuperá-la. A solução é se tornar um homem que as mulheres não queiram deixar. E essa transformação não tem nada a ver com ela e tudo a ver com você. Você esteve operando a partir da escassez a vida toda, tratando cada mulher como se ela pudesse ser a última a te tolerar. Essa energia é repulsiva. Pense nisso. Por que ela te escolheu no começo? Porque no começo, você não era carente. Você tinha sua própria vida.
Você era divertido, interessante e um desafio. Mas uma vez que a conquistou, você deixou de ser essas coisas. Você se tornou confortável, previsível e seguro. Você deixou de ser o homem por quem ela se apaixonou e se tornou um marido com quem ela nem tinha se casado ainda. Aqui está o que você precisa entender sobre a psicologia feminina. As mulheres não querem ser amadas. Elas querem amar. Não querem ser perseguidas. Elas querem perseguir. Não querem segurança. Elas querem emoção. Mas todo homem faz o oposto. Você deu a ela tudo o que ela dizia querer e nada do que ela realmente queria. As mulheres não mentem quando dizem o que querem. Elas realmente acreditam nisso. Mas a atração não é lógica. É biológica, e a biologia não se importa com a sua rotina de cara legal. A biologia se importa com força, desafio, incerteza e aptidão genética. Você não demonstrou nada disso ao adorá-la. Então, o que você faz agora? Primeiro, aceite que seu antigo relacionamento está morto. Morto. Não está dormindo, nem em pausa, nem dando um tempo. Morto. Enterre-o. Chore se necessário, mas faça isso rápido. Depois, foque na única coisa que importa: tornar-se um homem que gera desejo genuíno, não picos químicos temporários. Isso significa ir à academia todos os dias, não para impressioná-la, mas porque a força física cria força mental. Isso significa perseguir objetivos que não tenham nada a ver com mulheres. Carreira, hobbies, aventuras, coisas que façam sua vida valer a pena ser vivida sozinho. Isso significa sair com outras mulheres. Não para deixá-la com ciúmes, mas para perceber que ela não é especial. Mas eu não quero outras mulheres. Eu quero ela. Esse é exatamente o problema. Essa mentalidade é a razão pela qual ela foi embora. Você a transformou no seu mundo inteiro, em vez de deixar que ela fosse parte do seu mundo. Você a transformou na sua missão, em vez de ter uma missão a qual ela pudesse se juntar. Você se tornou um satélite orbitando ao redor dela, em vez de ser o Sol ao redor do qual ela orbita. A dura verdade, mesmo que você faça tudo certo, pode ser que ela não volte. E tudo bem, porque o homem em quem você se tornará, através deste processo, não se importará. Ele terá opções, padrões e autorrespeito. Ele olhará para trás para o cara desesperado que implorava por migalhas de atenção e sentirá vergonha de ter sido aquela pessoa. Mas digamos que ela volte. Digamos que daqui a 6 meses ela te escreva: Ei, estive pensando em você. A maioria dos homens pularia nisso. Finalmente ela percebeu o que perdeu. Errado. Isso é um teste. Ela está verificando se você ainda é o mesmo cara desesperado que ela deixou. Se você responder imediatamente e com entusiasmo, você fracassa. Ela confirma que tomou a decisão certa. A resposta certa é nada por pelo menos uma semana, talvez 2. Deixe que ela se pergunte se você sequer viu a mensagem. Deixe que ela questione se você se importa. Deixe que ela sinta o que você sentiu quando ela foi embora. Incerteza, rejeição, insignificância. Não por vingança, mas como realidade. Você está ocupado. Você tem uma vida. Ela não é mais uma prioridade. Se você finalmente responder, é de forma casual e indiferente. Ei, espero que esteja bem. Isso é tudo. Sem perguntas, sem emoção, sem dar abertura para a conversa. Se ela quiser conversar, que ela carregue esse fardo. Se ela quiser se encontrar, que ela sugira. Se ela te quiser de volta, que ela conquiste isso. Você, você está simplesmente vivendo sua vida. Mas aqui está o que realmente acontecerá com a maioria de vocês. Vocês lerão isso, entenderão logicamente, e depois farão exatamente o oposto. Escreverão para ela hoje à noite alguma variante de: Eu entendo que você precise de espaço, mas só quero que saiba que... E com essa mensagem, vocês destruirão qualquer chance que tivessem. Porque saber o que fazer e fazê-lo são coisas diferentes. Os homens que recuperam suas ex não estão tentando recuperá-las. Eles estão construindo vidas tão incríveis que ela percebe o que perdeu. Os homens que mantêm as mulheres não estão preocupados em mantê-las. Eles sabem que poderiam substituí-las amanhã. Os homens que as mulheres temem perder não têm medo de ficar sozinhos. Eles preferem isso a uma má companhia. Esse é o paradoxo definitivo. Você só pode tê-la se não precisar dela.
Você só pode mantê-la se estiver disposto a perdê-la. Você só pode ser amado se estiver completo sem amor. E a maioria dos homens nunca entenderá isso porque são viciados demais na validação feminina para arriscar perdê-la. Seu coração partido não é especial. Seu sofrimento não é único. Milhões de homens passam por isso todos os dias. A diferença é o que você faz a seguir. Você será o cara que olha o Instagram dela às 3 da manhã, torturando-se com os "e se", ou será o cara que usou essa dor como combustível para se tornar alguém que nem você mesmo deixaria? A escolha ela é sua, mas escolha rápido. Porque enquanto você está aí sentado sentindo pena de si mesmo, ela já está seguindo em frente. E cada dia que você espera para começar a sua transformação é um dia que você poderia estar se tornando imparável. Ela te deixou. Ótimo. Agora deixe quem você era e torne-se quem você deve ser. Isso é tudo por hoje. Aceite ou ignore, mas faça o que fizer. Não mande mensagem para ela. Se esta história mudou a sua forma de ver a dinâmica da atração e da perda, inscreva-se no canal e dê um gostei neste vídeo. Estamos descobrindo as verdades psicológicas que a sociedade tenta enterrar. Construa seu futuro. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.